Falta pouco menos de 2 meses para a estreia norte-americana de Frozen 2 e um trailer um pouco mais detalhado foi lançado agora na última semana. Curiosamente, ele mostra poucas das cenas que já foram vistas em festivais ou na própria D23, ele traz outras cenas inéditas e que já ajuda a gente a ter uma ideia melhor de como vai ser a história. Além disso, muita informação vazou na última semana, o que já ajuda a gente a criar um quebra-cabeça aí de como vai ser essa história. Talvez o que a gente tenha falado até agora nos vídeos seja uma pequena parte de como vai ser essa complexa história criada para o Frozen 2. Então, vamos analisar esse trailer junto? Olá, bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras. Eu sou o Paulo Gratão e nós temos vídeos aqui todas as terças e quintas. E também vamos ter agora aos domingos, em alguns domingos do mês, falando sobre musicais. Se você gosta de Disney e de teatro musical, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e já deixa o seu like, que isso ajuda muito a divulgar esse vídeo para outras pessoas que também gostam desse tema. E as notícias mais quentes, como o próprio trailer do Frozen 2 na segunda-feira, eu posto lá no Instagram do Orelhas e Tiaras. Então segue lá para você ficar por dentro de tudo que acontece, @Orelhas e Tiaras. O novo trailer começa com uma música de fundo e o rei Agnar contando uma história para Anne e a Elsa sobre a Floresta Encantada, onde mora uma comunidade nômade que em inglês se chama Northuldra. Essa comunidade teria sido selada dentro da floresta após algum evento. O jovem Agnar, que deveria ser um príncipe na época, estava lá acompanhado dos soldados de Arendelle e vê a menina brincando com o vento. A mesma menina apareceu no primeiro trailer e despertou diversas suspeitas, a gente já vai falar sobre ela. Ele disse que era um lugar perigoso e que desde que aconteceu esse evento, esse problema, ninguém pôde entrar lá. Não se sabe o que aconteceu, quais foram os perigos, qual foi o embate. Só que a gente tem uma pequena cena de embate entre os membros da comunidade e soldados do reino que pode explicar alguma coisa. Essa cena também aparece quando o Troll diz pra Elsa que ela tem que atender o chamado e ver o que eles estão querendo com ela, né? De alguma forma, isso ajuda a explicar por que a Elsa foi trancada na infância pelos pais. Ela era um elo com essa floresta, com esse povo de Northuldra. Mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente se atentar a outro detalhe da infância das crianças, que é a Anna esqueceu que a Elsa tinha poderes. A Anna não sabia dos poderes da Elsa. E eu vou voltar mais pra frente por que isso é importante. Eu não sei se as princesas dormiam sempre com a mesma roupa, mas reparem que é a mesma camisola do dia do incidente, de quando elas eram crianças e a Anna se machucou. Provavelmente ele tá contando a história pra elas antes do incidente, então pode ser que tenha tudo acontecido em apenas um dia. Essa sequência de cenas parecem ser alguns trechos do que foi exibido em Annecy, na França, de acordo com os relatos de quem estava lá. Anna, Elsa, Kristoff e Olaf estão brincando de adivinhações, mas uma voz começa a chamar pela Elsa e ela resolve se retirar do recinto. O Kristoff fica tentando pedir a Anna em casamento nesse momento, né, uma hora super própria para isso, mas ela só se preocupa com a Elsa. O que eu faria sem você? Estarei aqui sempre. A Elsa tá estranha, não achou? Ela parecia bem Elsa. Tenho escutado uma voz. Tem mais detalhes dessa cena nesse vídeo aqui. Anne e Elsa adormecem juntas. A Elsa ouve uma voz chamando por ela, ela se levanta e começa a vagar pelos corredores do palácio, cantando o primeiro solo dela, que é Into the Unknown, e a cena foi apresentada na íntegra durante a D23. Depois dessa cena, os cristais com os símbolos que a gente já discutiu bastante aparecem, seguido de um caos em Arendelle. Sigam pro penhasco! Que treme é esse? Te peguei! O reino não está seguro. Apesar do trailer mostrar um pouco mais do desenvolvimento da Elsa, eu acredito que esse filme vai trazer um amadurecimento maior pra Anna. A gente já pode ver que as figurinos dela já mostram um maior amadurecimento, ela não tá mais com aquele figurino, aquele ar de menina do primeiro filme. Ela que vai ser, sei lá, a voz da razão da Elsa em muitos momentos, isso tá bem claro aqui no trailer. E mesmo sem poder nenhum, quem salvou o dia em Frozen 1
foi a Anna, então ela merece um reconhecimento agora, né? Vou com você. Ana, não. Eu escalei as montanhas do norte, sobrevivi a um coração congelado e te salvei do meu ex-namorado. Então, já sabe, eu tô indo. Inclusive também tem uma boneca da Anna vazada que toca um pedacinho de uma música que acredita-se que se chama The Next Right Thing, que seria o solo dela. Eu vou deixar o link com a música completa, com o vídeo completo da boneca, né, aqui na descrição para vocês poderem ver. Agora, aqui aparecem os novos personagens da história. Os poderes da Elsa fazem com que ela consiga acessar a floresta dentro da névoa. A Anna, com essa espada na mão, dá a entender que já é sequência direta daquela cena que a gente viu no primeiro trailer, vocês lembram? Os nomes dos novos personagens ainda podem ser adaptados na versão brasileira, por enquanto só rolaram descrições americanas mesmo, então vamos trabalhar com elas, tá? A primeira que aparece é Yelena, que é interpretada pela Martha Plimpton. Ela é líder dos nômades nórdicos e protetora da família e da comunidade, mas costuma ficar amorosa com as pessoas que demonstram preocupação com a natureza. Depois aparece a Honey Morin, que é interpretada pela Rachel Matthews, que muitos chegaram a acreditar que seria o par romântico da Elsa por causa de uns livros vazados que surgiram. Na descrição oficial diz que ela é um espírito livre e corajosa. Esse do lado dela é o irmão dela, o Ryder, que é interpretado pelo Jason Ritter. Ele tem uma paixão por renas e pode rivalizar com Kristoff nisso. A descrição diz que, ao contrário do Kristoff, ele nunca saiu da Floresta Encantada. Ou seja, essa descrição me dá a entender que dentro da Floresta Encantada também a gente pode ter um pouco mais sobre o passado do Kristoff, que é outra história nebulosa em Frozen 1, a gente não sabe de onde ele veio. E esse é o Matias, que a gente também já tinha ouvido falar. Ele vai criar um certo elo com a Anna em determinado momento, porque também perdeu os pais. Matias usa as mesmas roupas do soldado de Arendelle, o que faz crer que ele está preso há anos dentro dessa floresta por alguma razão. A questão é, ninguém envelhece lá? E essa salamandra é a Bruni, que acaba gostando da Elsa e dos seus poderes. Elas fazem amizade, inclusive. Já tem foto dos brinquedos da Bruni e ela deve ser o pet da Elsa em Frozen 2. Essa cena aqui parece ser bem reveladora pra mim sobre como o destaque do filme estará para Anna, o amadurecimento dela e até uma possível culpa pelo que aconteceu na infância. Sai logo daí! Você não pode me seguir pelo fogo. Então não corra pelo fogo! Ela se sentiria responsável pelo que aconteceu com a Elsa, de ficar trancada a vida toda? Porque a Anna teve uma infância, mesmo que sozinha. A Elsa não, a Elsa ficou trancada. Pode ser que role algo do tipo... Eu deixei de conhecer meus poderes, eu deixei de viver pelo que aconteceu com a Anna. E a Anna se sentir super protetora, até que ela tenha que encontrar um equilíbrio pra entender que a irmã também tem que viver a vida dela, ela não depende da Anna pra tudo, e a Anna não é culpada por tudo que aconteceu. Essa cena tem a mesma menina que apareceu no primeiro trailer, que também aparece no começo desse, e há muitas suspeitas de que ela seja a Rainha Iduna. Mas esse certamente não é o Sven pequeno. Pode ser o pai do Sven, de repente. Já pensou se a Iduna colocou o Kristoff no caminho da Anna e estaria guiando os passos da filha depois da morte? Há uma suspeita grande de que a voz que a Elsa escuta é da Rainha Iduna, gente. Isso seria arrepiante. E todo fã de Frozen sabe que, originalmente, a Elsa seria a grande vilã de Frozen 1, mas isso mudou depois que a gente teve a música Let It Go, e eles viram que aquela música não combinaria com uma vilã. Então a gente teve aquela personagem super complexa, anti-heroína que a gente ama. Mas e agora se os poderes da Elsa corromperem ela e ela de fato se tornar uma vilã que estará pronta para tomar decisões erradas? E precisará da Anna para ser a razão dela. Gente, olha a responsabilidade da Anna nisso, hein? A Elsa pode ser a responsável por todo o desastre de Arendelle. Aqueles cristais que ela cria me lembram muito a história original do Hans Christian Andersen, A Rainha do Gelo, no qual Frozen foi baseado. Que haviam cristais que eram de um espelho quebrado na terra e que caem no olho de uma criança, ela fica cega e tal. Já pensou? De alguma forma, é dito que a Anna vai precisar estar ao lado da Elsa e vai tentar ser super protetora. A Anna vai ser responsável pela razão da Elsa, que vai estar deslumbrada com os próprios poderes. A magia é muito tentadora. Sem você, Elsa pode se perder para ela.
E aqui nessa cena a gente já tem um spoiler de como vai terminar a guerra da Elsa com o Nock embaixo d'água. E ela vai ganhar dele, criar rédeas de gelo e atravessar o oceano montada nele. Olha que tudo! Bom, esse foi o trailer. Essas foram as informações a mais que eu trouxe pra vocês. A gente ainda deve ter cenas que vão ser apresentadas, porque o filme estreia daqui a 2 meses nos Estados Unidos, então geralmente tem algumas cenas que aparecem no Good Morning America, ou então cenas que chegam à internet. A gente vai discutir todas, porque o filme só estreia aqui em janeiro. Me diz aqui embaixo se esse novo trailer despertou novas teorias em você, como você acha que vai ser esse filme de Frozen 2, se você acha que não tem nada a ver com o que eu tô falando, que a história vai ser completamente diferente. Eu já imagino que o filme vai ser muito mais épico que o primeiro e vai encerrar bem essa década de animações da Disney, talvez dando um novo fôlego pro próximo filme, que é o Raya, no ano que vem. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Perguntinha, esse lance de nos colocar num perigo mortal vai passar a ser normal?